Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Precisamos conhecer algumas coisas que já sucederam, que estão registrados na história, para aprendermos verdadeiramente como viver o presente e descartar as coisas que não são ou que nos tiram da presença de Deus. O nosso desafio na Terra é caminhar debaixo da luz. Ainda que haja pontos escuros e obscuros em nós, porque não somos perfeitos, e somos herança do pecado de Adão, ainda assim precisamos estar debaixo da luz. Isso significa caminhar com Jesus. Isso significa procurar ser mais obediente à palavra possível, não falando mal do próximo, não desejando mal, não mentindo, não adulterando, não enganando. Bem, todas essas coisas que a gente sabe claramente que não são boas. Ao contrário disso, precisamos ter virtudes, procurar ser honesto, sincero, verdadeiro. Quando não puder falar a verdade, fica calado, mas não fala mentira. Viver em harmonia sempre que possível com o próximo. E se alguém te ofende, deixar nas mãos de Deus e não retrucar na mesma proporção. Então precisamos estar debaixo da luz. E precisamos que a nossa luz brilhe, porque se estiver apagada, estaremos caminhando para fora da presença de Deus. Lembrando a história, como eu disse, lembrei-me de um personagem que marcou o início da trajetória humana na Terra. Ele era neto de Cã, bisneto de Noé, aquele do dilúvio, e o seu nome foi poderoso na terra. Governou tudo, fundou cidades, fez o seu reino se estender por tudo que era civilização daquela época. Era tido como um excelente caçador, estrategista, inteligente, persuasivo. Seu nome? Nimrod. Atribui-se a ele a construção ou a tentativa da construção da Torre de Babel. O que fez Nimrod naquele tempo? Já a população espalhada, multiplicada, Nimrod, percebendo que havia diversas formas de crenças em um Deus grande, ele criou uma espécie de templo onde as escadas subiam até o topo e lá bem no alto, como na Torre de Babel, era o lugar sagrado. E percebendo que os povos começaram a cultuar os seus deuses, a cultuar e fazer imagem de seus deuses e dar importância a esses deuses, espertamente, com a visão acima das pessoas da época, ele respeita todas as formas e todos os deuses e diz: por que não adoramos num lugar apenas? E sejamos um só, como um só povo. E isso entrou na mente de todos. Daí o começo da Torre de Babel, que nada mais era do que um templo único de adoração a todos os deuses. Nimrod queria dominar sobre tudo e afastar todos do verdadeiro Deus. Porque ao misturar-se todos os deuses, Deus não dá sua glória a ninguém,
não aceitaria estar misturado no meio deles. Vocês conhecem alguma religião que tem muitos deuses? Que são adorados hoje, no presente? Conhecem? Bem, Deus não permitiu que Nimrod continuasse com seu intento. Desceu, confundiu os povos com línguas diferentes e os povos se espalharam. Na verdade, Nimrod era a personificação do anticristo já naquele tempo, porque o que ele queria mesmo é combater Deus. Que espírito estava em Nimrod que o fazia ver além das fronteiras que o homem normal daquela época via? Que estava nele que já sabia de coisas que o homem comum não sabia? Estava ele possuído por Beelzebub, por Satanás, Lúcifer, seja lá o nome que se queira dar ao diabo? E possuído pelo diabo, com a visão do diabo, não quis ele fazer algo realmente grande para opor a Deus plenamente? Ao reunir todas as religiões, ou credos, ou forças religiosas naqueles primeiros instantes da civilização, ou das tribos, não estava ele desassociando os povos de Deus? Hoje, ao trazermos ao presente século o que aconteceu nos primórdios da humanidade, entendemos que Nimrod, ou o espírito de Nimrod, ainda habita na Terra. Muitas religiões estão divididas na sua forma de crer e nos seus deuses, mas alguém unirá todas essas religiões e fará delas uma só, aceitando todas as formas de cultuar os seus deuses, inclusive o Deus de Israel. Essa religião vai acontecer e vocês se lembrarão do que estão ouvindo aqui agora. Mas por que estou dizendo isso? Estou dizendo porque o mundo é muito fácil alguém plantar uma semente nova. No mundo é muito fácil se colocar ideias novas. No mundo é muito fácil tirar as pessoas do seu eixo de compreensão quando estabelecem que estão debaixo da luz e querem caminhar com Jesus, querem caminhar debaixo da luz e obedecer a Deus. É muito fácil tirar essa pessoa do seu eixo, trazendo simplesmente distrações. Uma pessoa que tem o temor de Deus e lê a Bíblia e procura conhecer a vontade de Deus e de repente passa a não ter tempo e não busca mais, não com aquele afinco, com aquela propriedade, e começa a se distrair com as coisas do mundo. E há tantas distrações. Não vê os jovens que ficam aí 10, 12 horas diante de um computador, jogando, não é? E hoje até uma profissão que dá muito dinheiro para os jogadores. Tenho que treinar para ganhar muito dinheiro, para ser o melhor. Então, o espírito de Nimrod ainda está aqui, confundindo as mentes, desassociando de Deus, trazendo sobre os nossos jovens espírito de confusão. Como podemos ser tantas coisas ao mesmo tempo? Como podemos agregar todos os pensamentos e todas as formas de cultuar a Deus? Isso é impossível. Não há ordem nisso, é caos. Hoje, mais do que nunca,
voltamos ao começo da civilização, voltamos ao começo onde a humanidade começou a se multiplicar e formar povos, tribos e nações. Hoje, no presente século, onde o homem tecnologicamente e cientificamente evoluiu tanto, hoje, voltamos à matriz original. Voltamos aos primórdios, quando Noé, depois do dilúvio, começou a repovoar com a sua família a terra. Hoje, Nimrod e seu espírito está no meio de nós. E se não nos cuidarmos, distraidamente sairemos da presença da luz, da presença de Jesus, da presença do único Deus que existe realmente. A palavra diz que há um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Quem é Deus? O Pai. E a luz é a palavra de Deus que mostra a verdade. Espero que você não se permita ser influenciado por Nimrod. Acorde e entenda que há um só Deus, que não há vários deuses, várias religiões, várias formas de chegar a Deus. Apenas Jesus é o caminho. E você fique literalmente debaixo da luz, com o Senhor Jesus, e seja salvo no dia da sua aflição. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus, é tão simples. Faça um momento de reflexão, entenda as coisas que fez errado, peça perdão. E então, diga com a sua boca: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Que a graça de Deus infinita nunca esteja fora de você. Fique na luz. Em nome de Jesus. Amém.